Nesse vídeo eu quero te contar quais foram as 10 coisas que eu aprendi durante os anos de balé e que eu levo até hoje para minha vida. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ju Duarte e vamos lá, quero te contar 10 coisas que o balé me ensinou e que eu levo para o resto da minha vida. E já quero pontuar que, assim, algumas coisas eu já entendi, já captei logo de cara, assim que eu entrei no balé, assim que tive os meus primeiros anos fazendo as aulas. E algumas coisas eu fui entender muito recentemente, mais adulta, mais madura. Eu falei, puxa, isso aqui o balé me pede, mas isso aqui também serve para minha vida. Então vamos lá, a primeira coisa que eu acho que é a mais evidente, tanto para quem começa a fazer as aulas, para quem já está há algum tempo, e até as pessoas de fora, os leigos, conseguem pegar logo de cara, que é a disciplina. E disciplina aqui é para qualquer pessoa mesmo, da pessoa que está começando agora o balé, que tem pouco tempo, uma pessoa que já está há muito tempo na jornada, e principalmente se é uma bailarina profissional, se leva o balé como profissão. Aí, né, ó, disciplina tem que ser o sobrenome da pessoa. E por que que eu falo de disciplina? Porque a gente tem um conjunto de regras que, obviamente, de uma escola para outra, a situação de cada pessoa, isso vai acabar mudando. Algumas regras não se aplicam para todas as pessoas, para todas as escolas. Mas, de uma maneira geral, se a gente for colocar ali na ponta do lápis, o balé tem várias coisinhas que fazem a gente se manter disciplinadas. E precisa ter disciplina, senão não vai dar certo pode falar sobre as questões das roupas, então, questão de uniforme, e por mais que não tenha uniforme no lugar que você faça, precisa se preocupar com o colã que você vai usar, você precisa se preocupar com a meia, com as sapatilhas, com o cabelo, você não pode ir com o cabelo solto. Ah, João, mas eu não consigo fazer coque, mas não pode de cabelo solto, você tem que pelo menos amarrar, tirar esse cabelo do rosto. Tem algumas escolas que vão aí proibir ou não o uso de brincos, de esmaltes. Eu sempre falo disso quando entra no assunto e eu acabo esquecendo. Porque em algumas escolas, principalmente escolas que visam o processo de formação, elas vão proibir. E eu passei por isso. Algumas coisas eu concordo, outras nem tanto, mas, por exemplo, o que eu vivi durante o meu processo de formação. Não podia pintar as unhas, ó, da cor que eu tô hoje, que é esse rosa super chamativo, eu não poderia usar, não usei durante muitos anos da minha vida, esmaltes coloridos, então era sempre ou base, ou um rosinha clarinho, um branquinho, sempre cores mais neutras, cores mais pastéis. Não podia usar, por exemplo, essa argolinha aqui que eu tô usando, não podia, porque gera um brinco grande. Esse coraçãozinho, tudo bem. Não podia usar pulseira, anel, nada do tipo. Então, eu acabo carregando isso para a vida. Por exemplo, regras são regras. Por mais que você não concorde, se você está inserido naquele ambiente, você precisa seguir aquelas regras. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu acho que isso é um absurdo. Beleza. Não precisa bater de frente, mas converse com a pessoa responsável para poder entender o motivo daquela regra. Isso é uma coisa que, no meu processo de formação, eu não entendia, principalmente a questão das unhas. Principalmente, poxa, mas qual é o sentido de eu poder pintar ou não a minha unha de vermelho ou de preto? Hoje eu entendo, e eu nem quero entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, mas hoje para mim faz sentido, mais velha, mas quando eu tinha lá 14, 15, 16 anos, para mim não fazia sentido. Enfim, então regras são criadas dentro de um ambiente para serem seguidas. E a partir do momento que você segue aquela regra, você acaba sendo uma pessoa mais disciplinada, de respeitar os horários, de respeitar os professores e todo o conjunto da obra, né? Isso, inclusive, já leva a gente para o segundo ponto, a questão de respeitar os horários e respeitar as datas. Se algo está programado para acontecer em tal hora, a gente precisa chegar de preferência antes, né? Eu confesso que hoje eu ainda me perco um pouco nessa questão de horário, de
chegar mais cedo nos ambientes, mas era uma coisa que era cobrada da gente, chegar antes. Pessoal, cheguem antes, vão se aquecendo antes da aula começar. E eu vejo que isso, de certa forma, é o ideal, né? Começar, se está programado para aquele horário, vamos começar naquele horário. Poxa, imprevistos acontecem e vão acontecer mesmo. Ah, então avisa. Mas entende, a questão de programação, de programar o seu dia, de programar a agenda, isso às vezes eu me sinto até um pouco chata. Mas é importante, é uma coisa que o balé me trouxe. Se eu tenho ensaio geral naquele dia, das 9 da manhã às 6 horas, é esse horário, fechei a minha agenda. Não adianta, não adianta. O combinado. Olha, já dizia meu pai sempre me falou isso. O combinado não sai caro. Pronto. Terceiro, pensar no grupo. Se você está trabalhando num projeto, se você trabalha em um grupo de pessoas, é preciso pensar no coletivo. Não adianta trabalhar, faz o seu e o restante do grupo que se vire. Então, isso foi uma coisa que o balé me ensinou. Por quê? Quando a gente dança em grupo, a gente dança em grupo. Se uma pessoa do grupo erra e ela está na frente, eu vejo que não é uma coisa que se fala tanto hoje em dia, mas isso foi muito cobrado e é uma linha de pensamento que eu levo até hoje. Se a pessoa que está na sua, se dança em grupo e a pessoa que está na ponta ela erra, todo mundo tem que errar junto. Não adianta nada, a pessoa que está lá na última fileira, ela acertou, ela está na música, mas ela está diferente de todo o resto. E a pessoa que está na frente acabou se confundindo na música, não vai ficar legal. O grupo é grupo. Então, se uma pessoa do grupo errou, todo mundo erra junto. Quando a gente vai dançar em grupo, a gente precisa olhar para as pessoas que estão dançando com a gente. Que a gente consiga fazer os movimentos no mesmo momento, para que haja de fato essa sincronia, entende? Então, quando a gente sai do ambiente do balé, quando a gente vai para o mundo corporativo, para o ambiente profissional, no geral, a gente precisa pensar no grupo. Se você está inserido em um grupo, precisa ser trabalhado em grupo. Cada um tem o seu trabalho, mas isso precisa estar em conexão, precisa estar em sincronia, assim como uma coreografia de corpo de baile. 4, respeitar o processo. Aqui é uma coisa que eu falo sempre, principalmente nas minhas redes sociais, e que assim, nem tem muita explicação. Respeitar o processo. No balé, a gente começa dos exercícios básicos, de um bom plié, de um bom battement tendu, e todo aquele exercício que muitas vezes a gente acha chato, maçante, mas não adianta. Se eu não faço o básico bem feito, eu não vou conseguir fazer o exercício mais difícil, o exercício mais complexo de forma adequada, da forma alinhada. Isso também acontece em qualquer coisa na nossa vida. Se eu tenho um livro, eu quero ler essa quantidade de páginas, eu preciso ler em partes. Eu preciso respeitar, eu não posso começar do fundo, ler o último capítulo do livro e falar, ok. Aí eu pego um outro capítulo do meio e leio. Não vai fazer sentido nenhum, eu preciso respeitar o primeiro capítulo, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante. As coisas elas vão se encaixando e não adianta pular etapas. Pulou etapas, em algum momento a conta vem. Quinta coisa que o balé me ensinou, que tem um pouco, tem uma relação com o ponto 4, que é o seguinte: errar faz parte do processo. E o balé tem uma coisa meio de perfeição, de perfeccionismo. Nossa, eu preciso fazer de forma perfeita. Que de certa forma é positivo, mas o excesso acaba sendo prejudicial. Então, para a gente aprender alguma coisa, isso faz parte do processo de aprendizagem, inclusive, tá? Para a gente aprender, a gente precisa se expor àquele movimento, a gente precisa se expor àquela atividade. E o erro, ele vai fazer parte do processo, porque é errando. Já tem um ditado, não é? É errando que se aprende. E esse ditado é verdade. A partir do momento que você erra, você manda uma mensagem lá pro seu cérebro e fala assim: poxa, eu errei. Por quê? Porque eu fiz isso, eu fui por esse caminho, eu fiz tal movimento, tá errado. Então, quando você vai repetir aquele movimento, quando você vai repetir aquela ação, seu cérebro já entendeu que o caminho um não foi o caminho certo, ele vai tentar o caminho um de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais lapidada.
Ah, errei de novo. E aí você vai repetir, vai melhorando, até o momento que você consegue fazer a ação que você quer, fazer, seja lá o que você queira, um movimento, da maneira ideal. Mas errar faz parte. Eu sei que, dependendo da situação, a gente fica até meio frustrada. Eu fico frustrada também. Mas a partir do momento que a gente entender que errar faz parte desse caminho, e a cada erro que eu faço, eu fico mais perto de chegar no movimento, na ação correta, isso vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais leve. E não é à toa que no balé, por exemplo, a gente repete várias vezes o movimento, a coreografia, a gente ensaia. Para que que a gente ensaia? Para poder aprender, para poder repetir, para poder aprender com os erros. Ponto 6 também tem relação com os pontos anteriores, que é pensar no longo prazo. Se a gente no balé entende que os passos básicos, dali a algum tempo, dali a alguns anos, eles vão se tornar aqueles passos que eu tanto sonho em fazer, ou que aquelas aulas mais simples, elas vão me dar suporte para poder conquistar a sapatilha de ponta, fica mais fácil. E não tem como a gente pular caminhos. Num dia você está aprendendo as posições dos pés e no dia seguinte você está na sapatilha de ponta, não tem como. Então, a partir do momento que a gente entende que o momento que nós estamos agora, ele faz parte, né, de acúmulos de ações, acúmulos de experiências, para que a gente possa pensar lá na frente, tudo vai fazer mais sentido. E na vida real, né, na vida fora da sala de aula, é exatamente a mesma coisa. O que nós estamos fazendo agora, neste momento, muitas vezes a gente vai colher os frutos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo de qual é o seu objetivo. E a gente está vivendo um mundo que é extremamente imediatista para hoje, para agora. Eu quero para agora. Vídeos de 15 segundos, próximo vídeo, mais 15 segundos. Pode reparar, a gente tá meio sem saco de pegar vídeos longos. Tá meio sem saco de pegar conteúdos como esse, por exemplo, que a gente pega uma linha de raciocínio e vai desenhando. Mas tudo que a gente faz agora, hoje, isso vai impactar lá na frente. Assim como a nossa situação hoje, o que está acontecendo neste momento, é fruto, é resultado de escolhas, de ações que nós fizemos há alguns anos. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, para pensar. Pausa esse vídeo. Para pensar. É muito doido, né? E onde que eu quero estar daqui 3 anos? 2, 3, 4, 5 anos? Às vezes a gente nem imagina o que nos espera, né? Mas é importante que a gente tenha esse entendimento, que boa parte das coisas é feito no longo prazo. 7, focar no momento presente. Estar presente na aula. Eu não estou falando de presença física, eu estou falando de presença mental. Se a gente não presta atenção na aula, se a gente não está focado com a cabeça na aula, não vai dar certo. Ou você vai esquecer a sequência, ou você vai perder a contagem da música, ou você vai perder alguma correção importante lá na aula de balé. E a mesma coisa fora da sala. Se a gente não está presente no momento, grandes chances da gente se perder ou não poder dar o resultado esperado. Então, por exemplo, de uma forma prática, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, eu estou focada na listinha que eu fiz com os 10 pontos, eu estou focada em passar a mensagem da melhor forma possível. Estou pensando até em onde que eu vou cortar esse vídeo, o que que eu vou encaixar aonde, mas eu estou imersa aqui. É diferente de eu estar gravando aqui com você e aí mexer no celular, deixa eu ver que oração, puxa, 7h30, daqui a pouco eu vou descer, aí eu vou jantar, mas o que que eu vou jantar? Aí eu vou dormir, aí depois amanhã eu vou acordar tal, entendeu? Já era, já desfocou. Então, se a gente está... Tem até um livro, tá aqui, ó, esse livro aqui. Eu acho que tá invertido para vocês. É o Poder da Presença, ele fala um pouco sobre isso. Tem o Poder da Presença e tem o Poder do Agora, que fala sobre estar no momento presente, estar imerso e prestando atenção naquilo que você faz. Então, é uma coisa que o balé me ensinou, que eu não tinha, olha que muito louco, eu não tinha maturidade suficiente para poder entender isso e fui entender mais recentemente, faz alguns anos. Falo, poxa, se
Se eu consigo desligar essa chavinha durante a aula, por que que eu não posso e por que que eu não deveria fazer o mesmo quando eu estou em outros momentos? Isso que me pegava, porque eu conseguia virar eu conseguia focar muito bem durante a aula. Eu sempre, quando eu ia conversar, falar com alguém sobre os benefícios do balé, eu falava assim: se tem um lugar que eu adoro, é a sala de balé. Porque eu entro, esqueço todos os problemas, tudo que está acontecendo, faço a minha aula, 1 hora, 2 horas, e eu só lembro dos problemas de novo quando eu saio. E aí eu falei, poxa, olha só que legal, eu nunca tinha reparado que essa sensação, que esse foco, esse estado presente é positivo e que eu devo replicar isso em outros lugares, em outros ambientes. Na verdade, a gente deve replicar nas 24 horas do dia, né? Pois é. Oitava lição que o balé me ensinou. Resultados não se compram. Pois é. O que que eu quero dizer com isso? Se você atingiu um certo patamar, se você conseguiu melhorar alguma coisa no balé, aquilo foi por conta do seu próprio esforço. Entende o que eu quero dizer? Não tem como a gente chegar numa lojinha e falar assim, ai, me vê uma perna alta, te dou aqui R$ 100, você me dá uma perna alta, você me dá um comprimido, uma aguinha e minha perna vai subir automaticamente. As coisas que a gente conquista no balé vêm através de esforço, a gente não consegue comprar as melhorias, o desenvolvimento dentro da sala de aula. E a mesma coisa acontece fora, tem muitas coisas, como por exemplo, vocês sabem que eu sou personal. Músculos não se compram, músculos são construídos através da dedicação, através da frequência de treinos, seja lá o treino que você faça. Mas não tem como eu chegar numa loja e falar assim, ai, me vê um bíceps bem bonitinho que eu quero, me vê um glúteo bem durinho, que é o meu sonho. Não tem, você tem que ir lá, tem que batalhar, tem que se esforçar para poder conquistar. E esse pensamento, ele veio, na verdade, só me caiu a ficha quando eu sigo algumas pessoas, né, no Instagram, e tem uma pessoa especificamente que ela faz jiu-jitsu. E sempre dá exemplos voltados ao jiu-jitsu. Aqui, como eu falo sempre de balé, dou exemplos de balé. Essa pessoa, por estar inserida no jiu-jitsu, fala de jiu-jitsu. E aí, ele falou uma vez assim: a faixa preta não se compra. Você pode comprar várias coisas na sua vida. Você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, você pode colocar os seus filhos na melhor escola, mas tem certas coisas que o dinheiro não compra, já dizia Mastercard. E é verdade. No jiu-jitsu, para você chegar na faixa preta, você precisa se dedicar e passar nas fases até a faixa preta. No balé, para você chegar, por exemplo, à sapatilha de ponta, você não compra. Você compra a sapatilha de ponta, você compra a sapatilha, mas você entende que você não compra o poder subir na sapatilha de ponta? Entende que tem uma diferença aqui? É isso que eu quero trazer. Tem coisas que é você se esforçando, que é você se dedicando, que você vai conquistar, que você não, o dinheiro não vai comprar. 9, o 9 tem a ver com o 8, inclusive, que é o seguinte, o seu esforço ele será recompensado. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde. E aí que tá, a gente volta até no ponto 4, no ponto 6 que eu falei de processo, que a gente quer as coisas, né, para ontem, eu quero para ontem. E a gente fala assim, poxa, mas eu frequento as aulas, eu faço os meus treinos de fortalecimento, eu me alimento bem, e eu não tive o resultado que eu busco. Eu não tive o reconhecimento que eu busco. Calma, calma, uma hora vai chegar, calma. Se você. Eu ainda falei isso hoje, num outro assunto, mas eu falei isso hoje. Se você está no caminho, se você está fazendo o que deve ser feito, é impossível que você não chegue aonde você quer chegar. Faz sentido? Por exemplo, o que eu estava conversando mais cedo era sobre emagrecimento. E aí a pessoa estava me falando, poxa, Ju, mas eu tenho medo de não conseguir emagrecer.
Ela começou uma dieta com a nutricionista acertou várias coisas, pediu uns exames, acertou a alimentação, inseriu água e pediu um retorno em 30 dias. E aí essa pessoa me perguntou, falou, poxa, Ju, mas o meu medo é de não conseguir ter bons resultados em 30 dias. Eu falei assim para ela, fulana, não vamos expor pessoas, fulana, se você seguir o passo a passo que a nutricionista está te mandando, é impossível que você não tenha algum resultado em 30 dias. Se você de fato seguir o passo a passo, o caminho que ela te deu, seguir exatamente tudo que ela te orientou, tudo que ela pediu para você fazer, é impossível. Entende? Então, não tem como. Se o seu esforço está da maneira ideal, se você realmente está se esforçando, o resultado vai chegar em algum momento. Esse é meu mantra para os dias difíceis, inclusive, tá? Fica a dica. E a última, que eu já tinha me ligado nisso, mas antes de passar por isso de fato, que é o seguinte, as pausas podem ser extremamente benéficas. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a trabalhar com a dança de forma profissional, quando eu entrei na companhia e comecei a ensaiar, naquele mesmo momento, tinha uma das integrantes que estava voltando às aulas de balé naquele momento, que estavam voltando a dançar naquele momento, depois de uma pausa. Eu não vou lembrar quantos anos, mas eram muitos anos. Mais de 5, provavelmente. E aí eu lembro que rolava alguns papos, né? Ela, nossa, voltar a dançar, tô voltando a dançar depois de tanto tempo. Nossa, eu tô conseguindo fazer tal coisa melhor. Nossa, eu não girava tanto quanto eu tô conseguindo girar agora. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque ela era muito boa. Ela sempre foi muito tem um corpo muito longilíneo, pernas, era muito alta também, além de ser longilínea, e pernas grandes, braços grandes, e ela dançando, uma expressão muito bonita, muito, 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 muito bonita. E eu lembro que aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque eu pensava assim, que eu não tinha parado naquele momento, eu tinha me formado, no ano seguinte à formatura, eu já tinha conseguido, entrar nessa companhia de dança aqui em São Paulo. E aí eu lembro que eu ficava me perguntando assim, caramba, ela ficou parada 5 anos. Eu tô colocando 5, mas, né, enfim, coloque. Eu lembro que é mais de 5, mas eu não lembro a quantidade exata. E eu lembro que eu me perguntava assim, caramba, ela ficou tanto tempo sem fazer aula, voltou, faz pouco tempo, e tá assim. E tem pernas altíssimas, tem uma ponta maravilhosa, dança muito bem, gira muito bem, e faz tudo muito bem. Eu falei, caramba! E o dia que ela me contou que não girava tão bem, aquilo me pegou. Porque vocês sabem que eu tenho, né, uma questão com piruetas no balé, giros no balé. Aquilo me pegava. Aquilo me pegava, porque ela girava muito, com uma facilidade muito grande. E as peças não as peças não se encaixavam na minha cabeça. Beleza. Corta. Corta alguns anos. Eu parei por volta de 9, quase 10 anos, fiz uma pausa longa, né? Então dancei profissionalmente, fiz uma pausa longa por diversos motivos, e aí voltei a dançar bem tranquila, como hobby, voltei a dançar para dançar, sabe? E aí eu costumo, ó, quem quer aparecer aqui no vídeo, eu costumo até brincar com isso, porque a técnica que eu tenho hoje, fazendo muito menos aulas, mas tendo essa maturidade, tendo essa consciência corporal, minha técnica hoje ela é muito melhor do que era antes da minha pausa. E eu vejo que isso é pelo por englobar tudo, por ressignificar muitas coisas do balé, por perder o medo de muitas coisas dentro do balé. E veja que esse ressignificar e perder o medo era justamente porque o balé era a minha profissão. Então, o nível de cobrança era diferente, inevitável, né? Eu vejo que essa pausa, esse retorno agora foi muito benéfico. Talvez, se eu continuasse sem essa pausa, eu não teria esses pensamentos de trocar a chave, de ressignificar muitas coisas dentro do balé, coisas que fizeram parte da minha trajetória, que algumas delas eu não concordo, como foi levado e tudo mais, mas é isso, é isso. E por que que eu trouxe esse ponto justamente no último? Porque eu conheço várias bailarinas
que fizeram aulas durante muito tempo, pararam por alguns motivos, ou por trabalho, por faculdade, por família, né? Ficou grávida ou casou, e gostariam de voltar. Mas falam, ai, mas é uma coisa que eu fiz, estou há tanto tempo parada. Cara, volta, volta. Se é uma coisa que você gostava de fazer, se é uma coisa que te fazia bem, de certa forma, né, que você ficava empolgada ali, volta, porque você vai voltar com outra cabeça, com outras dificuldades, obviamente, nem tudo são flores, né? É importante a gente falar disso também, porque o corpo é outro, mas o nível de maturidade, de consciência corporal, cara, e se você tem algumas coisinhas para ressignificar, né? Algumas. E é que eu não queria trazer como trauma, né? Mas algumas coisas que você não levou tão bem durante a sua trajetória na dança e pode mudar agora, pode te fazer bem também. E trazendo para a vida, trabalho, por que não? Mudanças, né? Pausas na vida geral, não só no balé, mudanças de ciclo, fechar ciclos e abrir novos ciclos, eles são muito importantes, né? Eles fazem parte, inclusive, da nossa vida, da nossa trajetória. E aqui a gente pode falar da parte pessoal e da parte profissional. Então, muitas vezes a gente fica apegado, né? Eu vejo que essa geração, né, e as gerações seguintes, elas não são tão apegadas com anos de trabalho no mesmo lugar, mas a geração, por exemplo, dos meus pais, dos seus pais, talvez, dos nossos avós, são pessoas que trabalharam muitos anos no mesmo lugar, 20, 30 anos, 40 anos. Foi o primeiro emprego e se aposentou, então tinha muito essa carga, né, de não, precisa, não pode ter muitos registros na carteira profissional. Quem já ouviu isso, né? Se você acha que pode mudar, mude. Mas e se eu me arrepender? Se você se arrepender, você volta, entendeu? E tá tudo bem, porque você vai voltar em uma outra pessoa com outro nível de maturidade, que é exatamente o que eu estava falando sobre o balé. Certo? Falei pra caramba. Eu gosto, às vezes, desses vídeos porque é uma forma até mesmo de eu organizar os meus próprios pensamentos e eu tenho certeza que muitos pensamentos podem passar aí do outro lado, né? E eu quero que você comente aqui embaixo, inclusive, se algum desses 10 pontos que eu trouxe aqui para vocês fazem sentido, se você já percebeu isso, se é uma coisa que você talvez não tinha percebido e agora que eu falei, nossa, é verdade, faz sentido. Tá? Então comenta aqui embaixo, eu sempre gosto de saber o que se passa aí do outro lado e trazer um pouco mais desse papo cabeça, vamos dizer assim, dentro do balé. Beleza? Então, comenta aqui embaixo, quero saber o que se passa aí do outro lado, o que que você achou desse vídeo. Se você tem algo a acrescentar, talvez algo que o balé te ensinou e você leva para a vida e talvez eu não tenha mencionado nesse vídeo. Ok? Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir. Também não deixa de se inscrever no canal. Toda semana eu estou publicando vídeos novos, vídeos assim, mais no bate-papo, outros vídeos explicando coisas relacionadas ao balé. E se você quer se tornar minha aluna de balé ou minha aluna de personal, as informações estão todas aqui na descrição desse vídeo. Eu vejo vocês num próximo, beleza? Um grande beijo e até!